Todos conseguem ver? Sim. Bom, primeiramente sejam bem-vindos, né, ao Festival Agile Trends. Na minha palestra, no meu tempo que eu tenho, eu vou falar sobre mapeamento e identificação de fluxos de valor. Me apresentando um pouquinho primeiro, né, meu nome é Mônica Fonseca, eu tenho mais de 20 anos de experiência aí como profissional de TI, a minha formação é tecnologia em processamento de dados. Eu sou consultora, treinadora de métodos ágeis, frameworks, técnicas, enfim, eu trabalho como Agile Coach, né, na consultoria. Eu tenho algumas certificações aí, Safe Agile, Safe Program Consultant, todos da Scale de Agile, e aí estão aí os meus contatos, né, todos eles são Mônica Fonseca BR, no Gmail, no LinkedIn, no Linktree, minha página de treinamentos no Simpla, então, por favor, sintam-se à vontade se vocês ainda tiverem alguma dúvida, quiser marcar uma outra sessão ou quiser entrar em contato com a gente, tá? Falando na agenda, né, o que eu vou falar para vocês agora? Eu vou falar sobre os conceitos gerais de mapeamento de fluxo de valor, de value stream, né, o que é, falando que o fluxo de valor, esse mapeamento, ele não é restrito à área de desenvolvimento de software, ele pode ser feito em qualquer indústria, sobre qualquer assunto, qualquer produto ou qualquer solução. Vou falar sobre a identificação desses fluxos de valor, algumas práticas que são boas durante o mapeamento, enquanto vocês estiverem fazendo esse mapeamento e os benefícios que esse mapeamento pode trazer para a empresa. Tá? Então, falando definição de fluxo de valor, value stream, o que é um fluxo de valor? Então, é uma sequência de atividades que uma empresa executa para poder entregar um serviço ou uma solução do cliente. Então, pegando um exemplo de um empréstimo, digamos que uma pessoa que precisa comprar um carro ou comprar uma casa. Então, é desde o momento em que ela toma a decisão de contrair um empréstimo e liga para algum banco, até o momento em que ela recebe esse empréstimo e começa a pagar as prestações para o banco, né? E são todas as atividades necessárias. Então, você pode colocar aí também atividade de produção, atividade de marketing, atividade do jurídico, todas as atividades, informações e materiais que são necessárias para fazer isso. Tá? E muitos value streams, eles são cross-funcionais, ou seja, né, eles passam por várias áreas e por várias funções, né? Então, você tem aí, como eu falei, pode passar pela área de marketing, pode passar pela área de recursos humanos, pode passar não só pelo desenvolvimento, né? Pode passar por várias áreas aqui. Geralmente, o mapeamento de value stream, ele também é feito num workshop, né? Chama algumas pessoas que estão interessadas nisso e você faz um workshop para poder fazer esse mapeamento. Então, a primeira coisa, né, quando está começando o workshop, explica o propósito, né, o produto ou a solução que está sendo feito o mapeamento. Né? Tente permanecer no alto nível. Você tem outras ferramentas e outras técnicas para poder descer mais no nível desse outro workshop, né? Tente não entrar muito nos detalhes nesse tipo de mapeamento, né? Bloqueie pelo menos metade do dia para poder fazer esse workshop. Seja muito claro nesse escopo, né? O facilitador ele tem um papel muito importante que é não permitir que as pessoas elas saiam muito do objetivo e do escopo desse fluxo de valor, desse produto ou serviço que está sendo mapeado, envolva uma quantidade certa de pessoas, tente não passar muito de 12. Chame tanto o pessoal operacional quanto o pessoal de negócios, né? Tente fazer com que essa audiência seja rica para poder fazer esse tipo de mapeamento. E reúne algumas métricas antes, né? Enquanto você não está mapeando value stream ainda, né, fluxo de valor, você ainda não está trabalhando nessa forma, tente mapear antes quais são as métricas que você utiliza e depois você compara se depois da implantação, né, do lançamento desse fluxo de valor, se essas métricas elas valeram a pena. Tá? Algumas coisas que são comuns durante o mapeamento, né, durante o workshop, geralmente não funcionam. Né? Usar isso como único processo de mapeamento. Né? Tem várias técnicas aí que a gente pode usar. Você pode usar jornada do usuário, né, jornada do cliente, mapeamento de histórias, né, tem outras técnicas que você pode entrar
mais a fundo. O próprio mapeamento de processos, né? Não se limite só a isso. Usar esse mapeamento para fazer melhorias táticas, né? É mais uma questão de visão dos passos do cliente dentro da empresa, né? Não necessariamente para alguma melhoria tática. Criar os fluxos de valor e não tomar ação nenhuma, ou seja, você pega metade de um dia, né, metade de um tempo das pessoas e depois você não toma ação nenhuma. Né? Então, isso traz muita frustração para os times, geralmente. Mapear um time inapropriado, né, onde nem todos que estão ali seriam os necessários para poder fazer esse alinhamento. Então, tenta mesclar entre pessoal operacional, pessoal de negócio e alguma liderança para poder ajudar nas decisões, né? Criar esse mapeamento sem métrica ou sem dados, né, como eu já falei, né, é muito ruim você não ter ideia se por acaso o que você está implantando está funcionando ou não. É bom você se basear em fatos, se basear em dados para poder fazer isso. E alguns benefícios, né? O mais importante das estruturas ágeis é se reorganizar ao redor de valor, né? Como os meus colegas já falaram anteriormente, né? As pessoas estão realmente tentando sair dessa visão de projeto e começar a haver uma visão mais sistêmica do fluxo como um todo, né? De todo o contexto do negócio, do produto ou do serviço que você entrega para o cliente, né? É uma excelente maneira de visualizar o fluxo do início ao fim, né? O end-to-end. Fornece uma visão de cliente, seja ele interno ou externo, né? Como eu falei, o mapeamento de fluxo de valor, ele não é só algo para ser feito só para times de desenvolvimento, né? Indústrias e produtos em geral, ele é bastante rico para você fazer esse tipo de mapeamento. Ter aquela abordagem de system thinking, né? De sistema como tal, a visão sistêmica do seu produto, né? Para você poder não ficar só num pedacinho, né? Não pegar só aquele pedacinho de SAP ou de CRM, por exemplo, né? Você tem uma visão como um todo, de todo o fluxo andando. É uma maneira de fomentar a melhoria contínua, né? Você consegue identificar os seus gargalos e onde você pode fazer essas melhorias e direciona a identificação objetiva de melhorias, né? Baseadas em métricas. Então, como eu falei, é importante coletar métricas antes, para você ter essa ideia, né? E poder acompanhar como é que está o seu progresso depois que foi implantado esse fluxo de valor, e até para você tomar a decisão, né? Que a gente usa muito no ágil, não é só isso, né? Mas quando a gente identifica que alguma coisa não está dando certo, ou que a gente precisa se adaptar, então mude de direção, faça as mudanças necessárias, né? Não tem problema nenhum você se adaptar a essas mudanças. E permite um foco nas áreas de maior impacto, né? Você consegue visualizar onde é que estão os seus gargalos, então você coloca foco nessas áreas de impacto para poder fazer as suas mudanças principais. Quais são os passos, né, para a identificação de um fluxo de valor? A primeira coisa, você identifica o fluxo de valor operacional, ou seja, como que anda a operação, desde o momento em que o cliente liga, pedindo um empréstimo, até o momento em que ele recebe o dinheiro e começa a pagar as prestações. Né? Quais são os sistemas que suportam esse fluxo de valor operacional que foi identificado? Então, sistemas de atendimento, sistemas de logística, sistemas de CRM, sistemas de... Enfim, todos os sistemas que fazem parte disso. Depois você identifica as pessoas que desenvolvem esses sistemas que foram identificados. E aí você começa a montar os seus fluxos de desenvolvimento, e você começa a montar os times embaixo disso, né? E você começa a montar o que a Scale de Agile chama de Agile Release Trains, né? Que nada mais é assim, fazendo uma comparação, um time, um trem é um time de vários times. Então, imagina um trem com vários vagõezinhos, e cada vagãozinho desse é um time que está atuando ali. Dentro de um mesmo contexto, é muito importante que seja dentro de um mesmo contexto de um produto ou de um serviço, mas é um time de vários times. Pegando um exemplo prático, né? Digamos que eu tenha ali, como eu falei, um empréstimo bancário. Então, você tem uma parte aí de atração do consumidor, uma campanha de marketing, o consumidor ele decide ligar para o banco, né, ou para onde pode, a empresa que pode prestar esse empréstimo para ele,
faz uma cotação inicial, né? Então, de repente, uma pessoa de atendimento, né, de telemarketing, atende essa pessoa, faz uma cotação, completa o empréstimo, então pede nome, endereço, CPF, telefone, renda, já começa a analisar alguns riscos, já começa a ranquear esse cliente, né, futuro cliente, trata dos termos de pagamento, quais são as condições, cria-se um contrato, né, esse cliente ele assina esse contrato ele é aprovado por ambas as partes, né, e aí tem o pagamento e a premiação e encerra o fluxo, vamos dizer assim. Então, desde que o cliente pediu até o momento em que ele recebe o dinheiro e começa a pagar esse fluxo. Aí você identifica os sistemas que fazem parte. Então, você tem aí o sistema de canais, de cotação, por exemplo, né? Pontuação, os sistemas de core banking, né? Bancos e transações. Então, você começa a identificar os sistemas. Depois, você começa a identificar quais são as pessoas que fazem parte do desenvolvimento dos sistemas. Então, digamos aí nesse exemplo, você tem um pessoal de desenvolvimento em São Paulo, um pessoal de negócios no Rio de Janeiro, e um pessoal de testes e qualidade no Distrito Federal. Então, você vê que não é para ter barreiras geográficas, né? Você tem algumas barreiras geográficas aqui, e, de repente, você pode estar até trabalhando em departamentos, né, em silos, né, porque as pessoas estão longe umas das outras, elas não estão, provavelmente, no mesmo time, né? E aí você começa a falar quais seriam os fluxos de desenvolvimento para atender esses sistemas. Então, uma vez que você tem aqui o fluxo de valor identificado, você começa a ver qual é o fluxo de desenvolvimento. Então, você tem desenhar a demanda, validar os requisitos de hardware e software, então você tem aí o pessoal de desenvolvimento, de negócio, de arquitetura trabalhando junto, você tem um momento de aprovar, de aprovação, começa a desenvolver, testar e homologar, então você tem aqui pessoal de teste, de qualidade, pessoal de negócio que vai acompanhar, de repente, a homologação, tem uma aprovação final e um lançamento em produção. Então, você vê aqui, digamos que leve alguns 2 dias aqui, 3 dias aqui, 2 dias. E digamos que aqui, só para aprovar, leva uns 5 dias para poder fazer essa aprovação. E para testar e homologar, você leva uns 7 dias, porque lembra, você está com os times separados, né? Você, até geograficamente, né? Então, qual que é a proposta que a gente pode juntar para tentar reduzir esses atrasos, né? Você tenta juntar os times para que isso não ocorra, isso é uma possibilidade, é uma forma. Você também pode automatizar essas passagens para teste, para homologação e para produção, isso pode facilitar bastante. E aí, de acordo com o fluxo de desenvolvimento, você começa a montar os times, e aí eu peguei aqui o exemplo de Scrum, né? Me inspirando nos times Scrum, você começa a montar esses times que atendem aquele fluxo de valor de empréstimo, que fazem parte de um fluxo de desenvolvimento, e eles se juntam ao redor de um assunto, né, de um contexto. Né? Aqui um time de CRM, um time de pós-vendas, ou um time de vendas. E, geralmente, a formação a gente propõe que seja assim, para você evitar que tenha esses gargalos, então começa a juntar esse pessoal de desenvolvimento, de negócio e de testes e qualidade, que apesar de estarem separados geograficamente, mas junta eles num time só, para poder evitar esses atrasos. Então, você tem aqui um pessoal de qualidade, pode ser um tech lead, você tem o product owner, que ele está muito próximo do negócio, ele tem aquela visão de cliente para passar para o time. Você tem o Scrum Master, né, que é aquele líder servidor, né, aquela pessoa que auxilia o time nas práticas, e você tem o time que executa, né, o desenvolvimento. Então, a gente fala time de desenvolvimento, pessoal de desenvolvimento, de teste, QA, e até fornecedores. Né? Não é uma prática boa você deixar os fornecedores dentro da casa deles. Traz esse pessoal para dentro da sua casa e coloca eles dentro do time, porque eles também foram identificados aqui, nessa fase. Tá? Então, monta um time multidisciplinar que possa fazer todo o fluxo e não tenha dependências e não tenha tantos gargalos. Alguns exemplos, quando vocês forem começar a identificar os trens, né, os times de vários times. Você pode fazer baseado em canal, então você pode montar um trem de canal online, mobile, um por marca, um por telefonia.
Você pode fazer uma área ao redor de uma área funcional, que seja empréstimo, crédito, o core banking, né, os sistemas bancários aqui, outro de canais, pode fazer por serviço, né, ou seja, a procedência desse pedido, processamento das transações, serviço ao cliente, atendimento, enfim. Você começa a montar de forma que aqueles gargalos que foram identificados, eles não aconteçam mais. Tá? Quando é que a gente realiza esse workshop? Né? Aí, de novo, me baseando no framework, pegando o exemplinho, né, inspiração no framework lá da Scale de Agile. Tá? Geralmente, o que acontece? Né? Você tem uma decisão aqui, né, de vamos ser safe ou vamos ser vamos usar fluxo de valor, né, ou vamos utilizar determinado framework para a escala. Né? Você treina as pessoas, treina os agentes de mudança, treina os líderes, os executivos, os gerentes, porque assim até um conceito que é do Agile, né? Os líderes eles precisam dar esse pontapé e tracionar os times e dar o incentivo para os times continuarem nessa mudança. Né? Então, você treina todas as pessoas, faz o workshop de identificação de fluxos de valor e de times de vários times, né? Cria um plano de implementação, ou seja, né, você diz como é que a gente vai fazer com que isso que a gente discutiu, isso que a gente definiu aqui, aconteça. Então, faz um plano de mudança de times, mais treinamentos, né, se forem necessários. Então, você faz aquelas comunicados e pega, né, o apoio de outros gerentes e de outros líderes, lança esses times, esses trens, né, no que a gente chama um evento de planejamento de um Program Increment, né, você planeja, junto com esses times, os próximos meses, como eles vão trabalhar, roda isso algumas vezes, tá? 1, 2, 3 vezes, roda esses ciclos, que geralmente são de 3 meses mais ou menos, roda algumas vezes, e aí você começa a lançar novos trens, você começa a incluir outros fluxos de valor dentro dessa sua organização e começa a melhorar, né, fazer adaptações e mudanças no seu produto, né, todas que forem necessárias, de acordo com a sua entrega. Tá? E, por final, a gente geralmente, aí sim a gente expande para um nível de portfólio. Né? Quando a gente fala da Scale de Agile, a gente pode expandir para um nível mais alto, um nível de portfólio que vai auxiliar os times a medir e fazer essas mudanças dentro de toda a organização. Okay? E aí é que eu tinha para compartilhar com vocês, por enquanto. Né? Aqui estão de novo os meus contatos, então é Mônica Fonseca BR, né? bem padrão. Então, se vocês precisarem, o que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo, não tem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Obrigada pela oportunidade.